Então, pessoal, vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre velocidade e acelerações vetoriais. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma posição vetorial. Então, vamos imaginar aqui, nesse gráfico, onde a gente tem aqui, né, o eixo Y e o eixo X, e vamos imaginar aqui uma partícula que ela faz a seguinte trajetória, por onde está passando essa linha tracejada. Então, essa partícula ela realiza toda essa trajetória até aqui o fim do eixo X. Esse deslocamento realizado por essa partícula, ele pode ser medido da maneira escalar. Como nós estamos aqui trabalhando com a questão vetorial, e o vetor ele leva em consideração a distância em linha reta. Então, essa partícula nesse ponto aqui, eu posso medir ele em linha reta do ponto de origem até o ponto onde ele se encontra. Isso é uma posição vetorial, eu chamo de vetor posição, que é representado por esse R aqui. Então, em qualquer ponto dessa trajetória, eu posso estabelecer qual é esse vetor posição. Eu posso marcar um outro pontinho aqui em cima e posso traçar uma linha aqui da origem até esse ponto. Então, essas linhas que partem em direção reta, elas são chamadas de vetores. Então, vetores são linhas retas, como nós vimos na aula passada, né? São setas que têm uma origem e tem uma extremidade. Então, esse vetor posição, ele nos mostra a posição que se encontra uma partícula na questão do vetor. Ela vai ter uma posição vetorial. Bom, com relação ao deslocamento vetorial, esse vetor deslocamento, ele pode ser feito pela subtração da posição inicial pela posição final do vetor. Então, eu tenho uma posição inicial e eu tenho uma posição final desse vetor deslocamento. No caso aqui, R1 representa a posição inicial e R2 representa a posição final. Como é que eu calculo essa variação aqui? A variação é o ΔR. Então, eu tenho aqui um vetor R1 que parte da origem e também tem um vetor R2 que parte da origem. Esses vetores eles são ligados aqui por esse outro vetor, que é essa linha vermelha. Ele representa a variação aqui que eu tenho da posição. Como é que eu calculo isso? Subtraindo o R2, que é a posição 2, pela posição 1, que é o R1. No caso, quando eu tenho vetores de posição que formam um ângulo de 90 graus, olha só aqui, eu tenho um vetor que saiu lá de cima, desceu aqui, e no final desse aqui, já iniciou o vetor R2. Foi nessa posição. Eu olhando esses dois vetores aqui, eu vejo que aqui tem um ângulo de 90 graus. Então, esse meu vetor aqui de variação do deslocamento, que é essa linha vermelha, esse vetor vermelho aqui, ele vai ser calculado baseado no Teorema de Pitágoras, aonde a gente vai fazer ΔR ao quadrado, no caso aqui, variação do deslocamento vetorial ao quadrado, vai ser igual a posição 1 ao quadrado mais a posição 2 ao quadrado. Só que eu só vou aplicar essa regra aqui quando formar entre esses dois vetores um ângulo de 90 graus. E essa outra regra aqui, quando não formar esse ângulo de 90 graus, eu tiver apenas dois vetores e eu quiser saber qual é a variação do deslocamento vetorial entre eles. Olha esse exemplo aqui. Então, eu tenho esse vetor R1 que vale 6 e esse vetor R2 que vale 10. E eu quero calcular a variação aqui vetorial, né? A variação do deslocamento vetorial. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu vou observar. Formou ângulo de 90 graus? Não formou. Então eu vou utilizar essa expressão. ΔR vai ser R2 menos R1. R2 aqui vale 10 e R1 vale 6. Eu vou só subtrair. Quando eu faço essa subtração, 10 menos 6, que dá 4, eu já tenho o meu deslocamento vetorial. O meu deslocamento vetorial aqui foi 4. Pode ser 4 centímetros, 4 metros, vai depender do que vier aqui na unidade na frente. Bom, e a velocidade vetorial média? Baseada, né, lá na questão, bem parecida com a questão da velocidade escalar. A única diferença é que aqui, ó, ao invés de a gente ter a variação do espaço, nós vamos ter a variação da posição. Isso aqui, ó, a gente acabamos de ver no exemplo passado. ΔR com a setazinha em cima é variação da posição vetorial. Olha aqui como é que fica isso no gráfico. Eu tenho aqui, né? Vamos imaginar que esse triângulozinho aqui é um carro. Ele sai aqui do ponto A e chega até o ponto B. Olha a trajetória que ele faz. Ele faz uma trajetória circular.
Só que na questão vetorial, a minha questão de deslocamento vetorial, a gente já aprendeu, eu vou medir em linha reta. Então, a distância do ponto A para o ponto B, ela é dada em linha reta. Isso para o deslocamento vetorial. Se fosse para o deslocamento escalar, eu ia considerar toda essa trajetória aqui que ele fez, que com certeza é bem maior a distância do que em linha reta. Então aqui a gente calcula esse deslocamento, a gente tem esse deslocamento aqui vetorial, para depois dividir pelo tempo. O tempo em que essa partícula aqui realizou esse movimento, de sair do ponto A até chegar no ponto B, fazendo esse movimento aqui de curva. Então vamos ver esse exemplo aqui. Uma pessoa desloca-se 6 metros para o norte e depois mais 8 metros para leste, em um intervalo de tempo de 50 segundos. Qual é o valor da velocidade média vetorial dessa pessoa? Então vamos lá. Para a gente calcular a velocidade média vetorial, nós precisamos ter o deslocamento vetorial. Então a primeira coisa que a gente tem que calcular é o deslocamento vetorial. Vamos ver como é que esses vetores estão organizados. Aí no exemplo diz que a pessoa caminhou 6 metros para o norte, então caminhou aqui para cima. E depois, olha só, ele já deu continuidade ao movimento caminhando 8 metros para o leste, aqui para a direita. Então a gente tem aqui um vetor e logo no final desse vetor já se inicia outro vetor. E quando a gente junta os dois, olha só, forma um ângulo aqui de 90 graus. Então eu vou calcular o meu deslocamento resultante pelaquela relação do Teorema de Pitágoras. Então eu vou ter ΔR ao quadrado, que é a variação do deslocamento ao quadrado, vai ser igual a posição 1 ao quadrado do vetor mais a posição 2 ao quadrado do vetor. Então nós vamos calcular primeiro isso aqui, essa variação de posição vetorial, para depois a gente calcular a velocidade média vetorial. Então vamos só substituir, gente. Vamos substituir quem? ΔR ao quadrado você repete, igual. Quem é a posição 1 do vetor? É 6 metros, então 6 ao quadrado, mais quem é a posição 2? 8. 8 ao quadrado. E agora a gente resolve. 6 ao quadrado é 36 e 8 ao quadrado é 64. Somando esses dois valores, nós vamos ter 100. E agora isso aqui indica que nós temos que fazer a raiz quadrada de 100. Aí a gente faz a raiz quadrada, ó. ΔR, some o quadrado, porque eu estou fazendo a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 100 vai dar 10. Então a minha variação do deslocamento aqui, no caso vetorial, vai ser de 10 metros. Por quê? Quem é esses 10 metros? É essa medida aqui, ó, do início desse vetor com o fim desse vetor. Então é uma medida em linha reta, por isso que é deslocamento vetorial. Se a gente fosse contabilizar isso aqui, olha só, de acordo com a posição, seria 6 mais 8. Só que se nós considerarmos esse deslocamento aqui, ó, 6 e depois mais 8. Como o deslocamento vetorial ele considera em linha reta, ou seja, ele partiu aqui desse ponto e chegou aqui nesse ponto, então a gente mede em linha reta esse vetor, que geralmente dá menor. Então deu 10 metros. Agora a gente calcula essa velocidade média vetorial. É só fazer a divisão aqui do meu deslocamento vetorial pelo tempo que ele realizou isso. Então é bem simples. Vai ser 10, que deu aqui 10 metros de deslocamento, dividido por 50 segundos, que é o tempo. Quando a gente faz essa divisão, a gente encontra uma velocidade média vetorial de 0,2 metros por segundo. Uma outra questão que nós temos são as acelerações. Então a primeira delas é a aceleração vetorial média, que também é baseada lá na aceleração escalar, tá? A gente vai fazer a divisão da variação da velocidade pela variação do tempo. Aquela questão, velocidade final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. A única diferença é que ela vai ser baseada em vetor. A gente vai medir ela de acordo com a velocidade vetorial, enquanto que na escalar não, é apenas a velocidade. Bom, e a outro tipo de aceleração é a aceleração tangencial. O que muda em relação à aceleração vetorial média? É que a tangencial, o nome já diz tudo, ela tangencia o movimento. Ela passa do lado da trajetória. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa trajetória que sobe, desce, sobe de novo. Então, aqui nesse ponto A, olha só para onde está apontada a ponta da seta. Ela passa do lado aqui do ponto. No B, a mesma coisa, passa do lado. No C, passa do lado. Então, tangente é aquela linha que passa do lado. Então, olha, eu coloquei mais um exemplo aqui. Temos uma circunferência e essa linha passando aqui do lado. Essa linha, ela está tangenciando essa circunferência.
Então ela toca em apenas um ponto aqui na circunferência. Isso é que é tangente. E para calcular essa aceleração tangencial, é o AT de aceleração tangencial, e nós fazemos o ΔV pelo ΔT. ΔV é variação de velocidade e ΔT é variação de tempo. A principal característica da aceleração tangencial é que ela muda o módulo da velocidade e sempre ela vai acompanhar a trajetória. Então ela sempre vai ser tangente com a trajetória. Com relação à aceleração tangencial, pessoal, ela pode variar de acordo com o sentido da velocidade. Então, quando a aceleração tangencial ela tem o mesmo sentido do vetor velocidade, a gente diz que ela está num movimento acelerado. Agora, se elas tiverem sentidos opostos, ou seja, o sentido da aceleração for contrário ao sentido do vetor velocidade, ele é um movimento retardado. A gente pode observar isso aqui nessas duas figuras. Olha só, o vetor velocidade está apontando nesse sentido. O vetor aceleração também. Então, quando ocorre isso, eu tenho um movimento acelerado. E agora aqui o segundo caso, o vetor velocidade aponta para esse lado, para esse sentido, e a aceleração aponta para o outro. Então, aqui eu tenho um movimento retardado. Olha um exemplo. Um carro ele faz um movimento circular e passa pelo ponto A com velocidade de 10 metros por segundo, e depois ele passa por um ponto B a 25 metros por segundo. Aí está pedindo aqui para a gente determinar a aceleração tangencial desse carro, levando em conta que ele realizou isso no intervalo de tempo de 5 segundos. Então a gente vai analisar aqui o seguinte, olha só, eu tenho essa trajetória, que é a linha vermelha, a trajetória é um movimento aqui circular, e aqui são os pontos em que o carro estava passando, o ponto A e o ponto B. Então se eu olhar aqui, ó, velocidade apontando para um lado, velocidade apontando para o outro. Então eu tenho velocidade inicial e final. Elas, em todos esses pontos aqui, ponto A e ponto B, ela aponta para um lado. Ela está tangenciando aqui a nossa trajetória. Então ela corta bem aqui na trajetória nesse ponto A e depois corta bem aqui na trajetória nesse ponto B. Então a gente vai calcular agora essa aceleração tangencial. Como é que a gente faz? AT de aceleração tangencial vai ser a variação da velocidade pela variação do tempo. Variação de velocidade vocês sabem, é velocidade final menos a inicial. Qual é a final aqui? 25, que é a que ele passa no ponto B. E qual é a inicial? É 10, que é a velocidade que ele passa no ponto A. E o tempo aqui que ocorreu foi de 5 segundos. Então a gente vai agora fazer isso. 25, que é a final, menos 10, que é a inicial. Fazendo isso dá 15. E colocando os 5 segundos aqui embaixo, é só dividir. 15 dividido por 5. Nós vamos encontrar uma aceleração tangencial de 3 metros por segundo. Ou seja, isso aqui é a aceleração tangencial, porque passa realizando um movimento de tangente com relação à nossa trajetória aqui, ó, que é uma trajetória curva. Ela está meio que numa trajetória circular. E nós temos outro tipo de aceleração, que é a aceleração centrípeta. O que é essa aceleração centrípeta? É quando essa aceleração ela é no sentido para o centro do círculo, para o centro da circunferência. Ou seja, nós temos uma partícula que ela está realizando um movimento circular e essa aceleração está sendo puxada para o centro, para o meio daquela circunferência. Nesse caso aí nós vamos ter uma aceleração centrípeta, ela está relacionada com a variação da direção do vetor velocidade. Variação para onde? Variação para o centro da curvatura. Por isso que a fórmula para calcular a aceleração centrípeta é essa daqui. Aceleração centrípeta, AC, é igual velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O raio é até aqui, até o meio da circunferência. E aqui nós temos um exemplo para a gente calcular essa aceleração centrípeta. Então nós temos lá, olha só, um veículo ele move-se a 20 metros por segundo em uma trajetória circular. Então já sei aqui que é uma trajetória circular, que é essa que está sendo representada aqui por essa linha. E esse veículo ele se move a 20 metros por segundo. É a velocidade aqui que esse veículo está se movendo. E eu sei que o raio é de 40 metros, ou seja, a distância até o centro da circunferência, né, até o centro dessa área circular é de 40 metros. Qual é a aceleração centrípeta que esse veículo está submetido? Então, qual é a aceleração aqui que está puxando ele para o centro? Quanto é que ela vale? Então, nós vamos calcular. Como é que nós vamos calcular?
A aceleração centrípeta vai ser igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Qual é a velocidade? É 20 metros por segundo. Nós vamos elevar ao quadrado e dividir aqui pelo raio, que é 40 metros. Então vejam como é fácil. 20 ao quadrado dividido por 40. 20 ao quadrado é 400. E agora a gente vai dividir 400 por 40. Fazendo a divisão, vamos chegar numa aceleração centrípeta de 10 metros por segundo ao quadrado.